Então, pessoal do segundo ano, hoje em Biologia nós vamos usar o livro didático nas páginas 11 a 24 e o livro de atividades nas páginas 9 até a 12, né? Até o exercício 23, tá bem? Então, aqui, ó, na página 10, a gente viu na aula passada que era o início aqui dos tecidos conjuntivos, né? Então, eu expliquei para vocês o que era o tecido conjuntivo denso, o fibroso, o não modelado ou fibroso e o modelado tendíneo, né? Falei para vocês também do tecido conjuntivo frouxo, né? Que a gente, que ele é flexível, ó, flexível, que ele faz preenchimento dos espaços entre os órgãos, né? Os espaços que seriam vazios entre os órgãos, tá? Então, o não modelado, ele vai ficar logo abaixo da epiderme, né? Fazendo aquela sustentação lá do tecido epitelial. O modelado, ele vai fazer parte lá dos nossos ligamentos e tendões. E o conjuntivo frouxo, como eu acabei de falar, ele faz o preenchimento. Então, aqui a gente vai começar os outros tecidos conjuntivos, né? Então, o primeiro é o tecido cartilaginoso. Então, esse tecido, ele apresenta uma rigidez intermediária, então ele não é duro, né, que nem um osso, mas também não é mole que nem um tecido epitelial ou o próprio tecido conjuntivo, tá? Ele fica num período assim mediano, né? Ele tem uma certa dureza, mas ele também apresenta uma flexibilidade, tá certo? Onde é que a gente encontra principalmente a cartilagem? Nariz, tá certo? O nosso nariz, ele não tem osso, ele é formado todinho por cartilagem, ok? Então, essa partezinha aqui durinha que a gente sente quando a gente toca é cartilagem, e as nossas orelhas também são cartilagens, tá? Aí, aqui para nós, ainda mostra que reveste superfícies das articulações absorvendo impactos. Então, nas nossas articulações, tá? Aqui também na coluna vertebral, entre os ossos, né? A gente vai ter o tecido cartilaginoso fazendo essa função de absorver impactos, tá? Então, o tecido cartilaginoso, ele é avascular e não inervado. Então, quer dizer que o nosso tecido cartilaginoso, ele não tem vasos sanguíneos. Ele recebe nutrientes, né, a partir de outros tecidos que vêm abaixo dele, tá? Ele não tem inervação também, por isso que quando a gente infecciona, por exemplo, fura ali a parte da orelha que tem cartilagem, a orelha infecciona, tem mais dificuldade para curar. Por quê? Porque por mais que a gente tome um anti-inflamatório, o anti-inflamatório ele não chega com da forma que deveria chegar, pelo fato de não ter vazamento, tá? Os vasos sanguíneos que tem para nutrir esse tecido, eles são periféricos, né? Estão presentes em outros tecidos, então isso impede uma eficiência nessa cura, vamos dizer assim, tá? Ó, sua nutrição e oxigenação são realizadas por difusão de substâncias dos vasos sanguíneos do pericôndrio, tá? Então, como eu falei para vocês, ele vai receber oxigenação de tecidos próximos, tá? O que é o pericôndrio, tá? É o tecido conjuntivo denso que vai fazer essa nutrição e oxigenação dessa parte da cartilagem, tá bem? Bom, então aqui, ó, na página 12, tá falando pra nós que o tecido cartilaginoso é constituído por células, né? Fibras proteicas, então colágeno né, colágenas e elásticas, né? E que a matriz extracelular, né, essa substância que fica entre as células, ela tem glicoproteínas, tá? Como água e fibras. Então, ele tem uma certa elasticidade, este tecido,
As principais células do tecido cartilaginoso, então, são condroblastos, que são as células jovens capazes de se duplicar, tá? E produzir material. Os condrócitos, que já são condroplastos adultos, né? Então, ele mantém essa integridade da célula, tá? Ele que vai participar lá do aumento da cartilagem, da construção dela. E a gente tem os condroclastos, que são as células velhas, tá? Que são reabsorvidas pela cartilagem. E são renovadas a partir dos condroblastos, tá? Bom, nós temos, de acordo com a quantidade de fibras, 3 tipos de cartilagem, tá? A hialina, fibrosa e elástica. Então, a hialina, ela vai ter uma quantidade moderada de fibras colágenas, tá? Durante o desenvolvimento fetal, o esqueleto é formado por cartilagem. Então, lá no desenvolvimento fetal, os ossos, eles têm uma ligação muito grande com a cartilagem pelo fato do indivíduo ter que crescer, né? Então, o osso ele ainda não tá solidificado por completo, né? Um lugar que a gente nota bastante é a parte craniana, né? Que ela tem que ser mole para o feto poder sair. E aí ele só se solidifica depois que a estrutura craniana ela tá formada e do tamanho correto, tá? Então, enquanto a criança, o bebê se desenvolve, entre os ossos, né, o osso, ele tem uma grande quantidade de cartilagem, que só vai solidificar após o crescimento, tá? Então, é isso aqui que fala pra nós, tá certo? Ó, também a cartilagem hialina é o tipo mais comum de cartilagem presente no corpo humano, podendo ser encontrada nas cavidades nasais, brônquios, traqueias e articulações. Então, aqui nossa traqueia, ela é formada por cartilagem hialina, ela é mais resistente, os nossos brônquios também, e aqui nossas cavidades nasais, tá? Depois a gente tem a cartilagem fibrosa, tá? Que apresenta grande quantidade de fibras colágenas, então ela suporta grandes pressões, tá? Então, é aquela que vai fazer a redução de impacto do nosso corpo, tá? Então, é ela que vai absorver esses impactos. Onde é que a gente vai encontrar essa cartilagem fibrosa? Nos discos intervertebrais, então, entre os ossinhos da nossa coluna vertebral, para absorver esse impacto para um osso não bater no outro, quando a gente caminha, faz algum exercício, tá? E em alguns pontos de inserção dos tendões e ligamentos, né? E nos meniscos aqui do nosso joelho, para fazer essa absorção de impacto. Tá certo? Depois da cartilagem elástica, a gente tem poucas fibras colágenas e grande quantidade de fibras elásticas, tá? Então, elas são elas têm esse movimento maior, essa elasticidade maior. Então, a gente vai ter ela no pavilhão auditivo, que é onde a gente tem que ter essa vibração para conseguir escutar o som, tá? Então, aqui na parte auditiva, ela vai estar presente para fazer essa vibração, e na nossa epiglote, tá? Que vai fazer aquele movimento de fechar a faringe para quando a gente se alimentar, não ir comida para os nossos pulmões, tá bem? Além disso, ela tá presente na tuba auditiva e na laringe. Então, todos os lugares que precisam ter uma flexibilidade maior, a gente vai ter a cartilagem elástica, tá? Lembrem que a cartilagem, ela tá sempre se renovando, tá? Então, pelo fato dela estar sempre se renovando e dela ter muita quantidade de colágeno e fibras elásticas, conforme nós vamos envelhecendo, as partes de cartilagem, elas vão perdendo essa elasticidade e esse colágeno. Por isso que pessoas idosas têm orelhas maiores e o nariz também, tá? Pelo fato dela perder essa elasticidade e esse colágeno que deixam as estruturas mais durinhas no lugar, tá bem? Bom, aqui na página 13 a gente fala sobre o tecido ósseo, tá? Então, aqui, ó,
fala para nós que trata-se de um tecido conjuntivo que é mineralizado, então ele tem grande quantidade de cálcio, né, para formar para ele ficar rígido, né? Então, a função dele é proteger o nosso corpo, né, os nossos órgãos vitais, principalmente. E a movimentação também faz parte, né? Sustentação, principalmente, tá? Sustentação do corpo. Então, nós temos os ossos do crânio, que vão proteger o nosso cérebro, a caixa torácica, que protege corações e pulmões, e as vértebras lá, que vão proteger a nossa medula espinhal, tá certo? Nós temos 106 ossos, que além de proteção e sustentação, né, eles sustentam os músculos, como eu falei para vocês, eles vão auxiliar na nossa movimentação do nosso corpo, tá? Bom, aqui ainda fala para nós, ó, que é o importante armazenador de cálcio e fósforo e que forma um sistema de alavancas, tá? Bom, então o tecido ósseo ele é composto por matriz celular, matriz extracelular óssea, né? E as células, tá? E aí fala aqui, ó, parte inorgânica da matriz óssea caracteriza-se pela deposição de cálcio, magnésio e fosfato de cálcio, tá? Que dá essa rigidez. Já na parte orgânica é constituída basicamente por fibras colágenas, uma pequena quantidade de glicoproteínas, tá? Para ter essa parte da absorção ali de impacto. Bom, as células que a gente encontra no tecido ósseo. Osteoblastos, que são as células jovens, responsáveis pela, então, renovação, né, das células ósseas, né? Elas apresentam colágeno e glicoproteínas. Depois a gente tem os osteócitos, que são as células adultas, né? Responsáveis pela manutenção, então, das partes da matriz orgânica, né? Então, elas formam-se quando os osteoblastos se mantêm completamente envolvidos pela matriz. Então, ali seria a célula que vai formar os nossos ossos, né, propriamente ditos. E os osteoclastos, que são células grandes que se locomovem sobre a superfície do osso e degradam áreas lesadas e envelhecidas, tá certo? Bom, a combinação entre a formação e a renovação do tecido ósseo permanece durante toda a vida do indivíduo e denomina-se remodelação óssea, tá? Então, os nossos ossos, eles acabam se modificando com o passar do tempo, né? Sendo remodelados, e a gente sabe que quando a gente tem uma fratura num osso, essas células conseguem se regenerar, tá? Então, aqui para nós, ó, tem uma representação esquemática do crescimento do osso do maxilar, tá? Então, aqui a gente tem de um bebê recém-nascido, um maxilar bem pequeno, tá? Quando criança, esse maxilar aumenta para poder receber os dentes de leite, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura onde a gente tem uma reabsorção óssea, né? E o crescimento ósseo, tá certo? Para todos os lados, para construir o formato da cabeça. E aqui no adulto, quando a gente já tem os dentes permanentes e tem essa remodelação dos nossos ossos para comportar, então, toda a estrutura dentária e craniana, tá? Então, aqui diz para nós, ó, que em um adulto saudável, um delicado equilíbrio é mantido entre a ação dos osteoclastos na remoção de cálcio e dos osteoblastos na deposição de cálcio, tá? Se muito cálcio for depositado, pode se formar calos ósseos, causando interferências nos movimentos. Se muito cálcio é retirado, ocorre o enfraquecimento dos ossos, a osteoporose, tá? Então, assim, ó, a gente tem que cuidar essa absorção equilibrada de cálcio, porque se no momento de crescimento ósseo
a pessoa tomar muita vitamina, muito cálcio, acaba que os ossos se solidificam antes do tempo, né? Antes do crescimento certo dos ossos, e a pessoa vai acabar ficando com uma estatura muito pequena pelo fato dessa solidificação dos ossos fora do período correto, tá? Então, aqui fala pra nós, ó, que a osteoporose, ela é provocada por disfunção da síntese da matriz óssea e por carência de vitamina D, tá? Ou pela produção insuficiente de estrogênio na mulher, tá certo? Então, várias coisas vão influenciar nessa perda do cálcio nos ossos, tá certo? Bom, a gente vai ali pra página 14. Então, aqui na página 14 tá mostrando pra nós um osso saudável, como é que seria a constituição de um osso saudável, com todas as suas estruturas, e aqui um osso com osteoporose. A gente vê que os espaços entre as células são muito maiores, né? Dando essa fraqueza para o tecido, tá bem? Bom, aqui então tá mostrando para nós a classificação do tecido. Então, a gente tem o tecido esponjoso e o compacto, tá certo? O esponjoso, então, ele tem mais flexibilidade e ele consegue absorver impactos, tá? Enquanto que o compacto é a parte dura, mais resistente do osso, tá? Aqui a gente tem um osso do fêmur, né? Onde as epífises, ó, as extremidades, elas são formadas por osso esponjoso, para conseguir ter essa movimentação e esse jogo, vamos dizer assim, nas juntas, né? Para dar essa flexibilidade e o osso conseguir absorver o impacto do caminhar, do se movimentar, sentar e levantar, para o osso não quebrar, tá? Então, aqui, o que acontece? O osso esponjoso, ele é uma região onde a gente tem grandes cavidades, né? E vários espaços ali amplos, tá? Para ter essa flexibilidade maior, tá? Então, é uma aparência mais porosa do osso. Essa parte aqui, que é a parte dura, né? A parte compacta do nosso fêmur, por exemplo, ela é chamada de diáfise. E aí, a gente vê um osso mais compacto, com menos espaços entre eles, né? E entre as células. E aqui a gente tem, então, o envasamento do osso, tá certo? Então, dentro do osso, nós conseguimos ver lá uns canais. Bom, então, aqui tá mostrando pra nós, ó, um corte de um osso, de um fêmur. Tá mostrando pra nós o tecido ósseo esponjoso com a medula óssea vermelha, né? Aquela que é responsável lá para a formação do nosso sangue, nosso tecido sanguíneo, tá? Então, aqui a gente tem o tecido ósseo compacto. A parte mais externa do tecido ósseo é chamado de periósteo. E a parte mais interna do osso é chamada de endósteo, tá? E aqui a gente tem a medula óssea amarela, tá certo? Que ela é responsável, então, pela formação desculpa, gente, me engasguei aqui. De gorduras, tá? Mais ou menos assim. Agora a gente vai ver direitinho como é que é, tá bem? Então, a medula óssea vermelha, como eu já falei para vocês, é o tecido hematopoético, o que forma as nossas células sanguíneas, e a amarela, ela realiza o armazenamento, tá? Lá dos lipídios das gorduras, ok? Bom, aqui na página 15, isso daqui é uma imagem, né, de microscopia eletrônica de um corte de um osso, tá? Então, ele parece, os nossos ossos, as nossas células, elas parecem até aquela parte lá se a gente corta um caule de uma árvore, a gente consegue ver esses discos, né? Então, os nossos ossos são bem parecidos com esses discos, ó. Então, aqui tá mostrando pra nós
a estrutura que a gente tem. Então, a gente tem um canal central, a matriz óssea, né, que é essa parte aqui de preenchimento, e essa partezinha aqui são as células, os osteócitos, tá? Então, aqui, ó, é a mesma coisa, só que uma representação, tá mostrando as fibras, os cristais minerais, né, que são absorvidos para ter essa dureza. Canal perfurante, ó. Então, um canalzinho ali onde vai passar, né, o envasamento. Sistema hialino, canal central, que agora a gente vai ver o que são os hialinos. O osteócito, então, as células, ó, tá? Todos os pontinhos são as ossos. E o periósteo, que é a parte externa do osso, tá? Então, o conjunto de canais, eles são denominados canais centrais, né? Que é essa parte aqui que a gente vê, ó. Então, são vários canais formando essa parte central do osso. Os canais perfurantes, eles também podem ser chamados de canais de Volkmann. Eles possibilitam, então, essa passagem, né, do sangue, né, e dos nervos, tá? Então, como eu já falei pra vocês, é por ali que vai passar todo o envasamento dos ossos. Os osteócitos, ele permanecem em cavidades interligadas por esses canais, que propiciam, então, a nutrição dessas células, né, e oxigenação também. Cortes transversais do osso, então, compacto, percebe-se que ao redor do canal central, ó, esse canal central aqui, nós temos a existência de lâminas concêntricas que vão formar essa matriz. Então, essa matriz que vai ligar uma célula a outra, tá? E aí, esse conjunto de lâminas que a gente encontra aqui, que formam, né, esses, como eu falei pra vocês, né, parece que esses círculos, esses anéis, ele é chamado de sistema aversiano, tá? Sistema de Harvest, certo? Então, esses anéis que a gente enxerga nesses cortes dos ossos, tá? Bom, então os ossos, eles... para que os ossos possam crescer, então a gente tem uma cartilagem, né? Uma placa de cartilagem, que ela tá presente enquanto a gente cresce, tá certo? Que é denominado disco epifisiário, tá? Que vai ajudar lá no crescimento da célula. Esse processo, ele depende da ação dos hormônios do crescimento. Então, no momento que esse hormônio do crescimento, ele reduz, os ossos começam a se solidificar mais, né? A transformar a cartilagem em parte mais resistente, em completar, então, a formação do osso, tá bem? Depois aqui nós temos o tecido adiposo, né? Que eles são formados por células chamadas adipócitos. Então, eles armazenam os triglicerídeos, né? A gordura do nosso corpo. Então, aqui, ó, a célula é essa parte aqui. O que tem dentro de cada célula, essa parte amarela que a gente vê dentro de cada célula, então, é a gordura, são os lipídios, tá? Desculpa, gente, são os lipídios que a gente encontra. A célula do tecido adiposo, ela não cresce, tá? A gente não tem uma grande produção de células novas de tecido adiposo. O que a gente tem é o enchimento, né? O preenchimento dessas células pelas gorduras, tá? Então, esse tecido adiposo, ele tem função de isolante térmico, tá, né? Então, ele tenta reter o calor do nosso corpo em dias frios, tá certo? Ele tem, então, a função de proteção dos tecidos, então, proteção de alguns órgãos. A gente tem grande quantidade de tecido adiposo na barriga para impedir choques mecânicos entre a parte externa e os nossos órgãos que não estão protegidos pelos nossos ossos, tá? A disposição dos adipócitos é predominante na camada disposta sob a pele, então ela vem logo abaixo, né, da nossa pele, do nosso tecido epitelial. E essa camada ela é chamada de panículo adiposo, tá? Nos recém-nascidos, esse panículo adiposo ele é uniforme, então as crianças elas têm muito mais tecido adiposo para
né, para ter essa manutenção da temperatura também, tá certo? Com o passar do tempo, a tendência é o acúmulo maior em algumas regiões. Então, abdômen, quadril, coxas é onde a gente vai ter uma retenção maior de gordura, tá certo? E a distribuição delas, ela vai ser dependente do sexo do indivíduo, tá? Então, repetindo aqui, as células, elas não têm tanta capacidade de crescer, tá? Elas não aumentam, o que aumenta é a quantidade de gordura dentro delas, tá? Bom, a obesidade, então, ela ocorre esse acúmulo excessivo de lipídios nas células, né, nos adipócitos, que aumentam de volume, que ficam, assim, gorduchas desse jeito, tá? Pode desencadear fatores internos, né, como genética e fatores hormonais, que podem fazer com que a gente acumule muito mais gordura do que deveria, e os fatores externos, então, sedentarismo, alimentação errada, né, também vai ajudar no aumento desses lipídios dentro das células de gordura, tá certo? Aí aqui fala pra nós, ó, que quando o gasto energético das atividades metabólicas é menor que a energia ingerida por alimentos, o corpo deposita gordura. Quando é o contrário, o corpo consegue liberar, né? Quando a gente tem um excesso de gordura no nosso corpo, a gente sobrecarrega todos os nossos órgãos e tecidos. Então, a gente sobrecarrega os nossos ossos, articulações por causa do peso, né? Pulmões e coração, porque eles vão ter que trabalhar muito mais, porque a gente vai ter aquele crescimento de gordura, né, nas nossas veias. E aí, elas vão precisar de muito mais oxigênio e o trabalho vai ser muito maior, tá? Então, diz assim, ó, um aumento de 20% na massa ideal de uma pessoa causado pelo acúmulo de gordura está relacionado ao risco de desenvolvimento de problemas de saúde, tá? Então, a gente sabe que o excesso de gordura, ele faz mal pro nosso corpo. Bom, depois a gente vem aqui pro nosso tecido hematopoético, né, que é o nosso tecido sanguíneo, tá? Então, aqui diz que produz as células ou elementos ligados ao sangue por meio de uma hematopoese, tá? Tais elementos são constantemente renovados. Então, as nossas células sanguíneas, elas são constantemente renovadas, né? Elas estão sempre em renovação, tá certo? Essa renovação ocorre por meio de uma linhagem celular precursora, né? Então, os hemocitoblastos ou células troncos, elas fazem essa renovação das células sanguíneas, tá? Então, os tecidos hemocitoblastos, eles são localizados no tecido hematopoético e denominam-se mieloide ou medula óssea vermelha. Então, o que acontece? Dentro dos nossos ossos, né, nós temos a medula óssea vermelha, e esta medula óssea vermelha é onde tem esse tecido que faz a renovação do nosso sangue. Então, aqui dentro dos nossos ossos, que nós vamos ter a renovação de todas as células do nosso sistema circulatório, do nosso sangue, tá? Aqui tá mostrando pra gente os tecidos, as células que formam o nosso tecido sanguíneo. Então, a gente tem os eritrócitos, a plaqueta e os leucócitos, tá? Então, eles todos são formados a partir da medula óssea vermelha e a partir daí eles entram para a corrente sanguínea, tá certo? Esse tecido, ele vai apresentar um aspecto gelatinoso, tá? E ele vai se encontrar principalmente no canal medular, tá? Das epífises lá dos ossos longos e na cavidade de alguns ossos chatos, tá? Bom, então o sangue. O sangue, ele tem vários elementos, né? A nossa parte líquida é chamada de plasma, que corresponde a 55% do volume total do nosso sangue, tá? O plasma é constituído basicamente por água, onde se dissolvem proteínas, né? 7% de proteínas e sais minerais, tá? Então, a gente tem vários compostos lá, como aminoácidos, ácidos graxos, glicose, hormônios e vitaminas.
Então, o volume do sangue de um indivíduo adulto do sexo masculino com 70 quilos é de aproximadamente 5,5 litros, tá? Então, vai depender um pouco do tamanho da pessoa e do peso também, pro tamanho, pra quantidade de sangue que vai aparecer. As principais funções do sangue, então, é transporte de nutrientes e oxigênio, né? Gases respiratórios, resíduos celulares também. Defesa, porque a gente tem lá as nossas células que vão ajudar, né, no combate, na formação de anticorpos. Termorregulação, então as células, elas vão ter essa distribuição, né, uniforme, que vão ajudar lá no nosso equilíbrio, na nossa termorregulação. E o equilíbrio hídrico e iônico, né? Então, liberação de água e sais minerais. Então, a gente tem essa parte lá da osmose dentro do nosso tecido sanguíneo, né? Do nosso sangue. Elementos figurados, então, né? Que seriam as células: eritrócitos, plaquetas e leucócitos. Então, né? São a parte das células do nosso sangue. Ela é 45% disso, né? Então, 55% é a parte líquida, que é o plasma, 45% são as células, tá? E os eritrócitos, o que são? Que são esses aqui que parecem uma balinha. Eles são também chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos. Eles não apresentam núcleos em nós, mamíferos, tá? E essa ausência de núcleo e o formato bicôncavo, ó, ele parece aquelas balinhas achatadas, facilitam na execução da sua função, que é transportar os gases respiratórios, tá? Então, os nossos eritrócitos, nossas hemácias, são as responsáveis pelo transporte de oxigênio por toda a parte do nosso corpo, tá? Bom, dentro lá dos nossos eritrócitos tem as moléculas chamadas de hemoglobina, que são responsáveis, então, pelo transporte, tá? Então, o oxigênio, ele vai se ligar à hemoglobina para ser carregado por toda a parte do nosso corpo, tá? Então, aqui fala para nós que a quantidade média de eritrócitos na espécie humana, no sangue, né, por milímetros cúbicos, sofre variação com a altitude, dependendo do ambiente onde a gente tá, né, do estado nutricional e da idade entre homens e mulheres, tá? Então, essas coisas vão influenciar na quantidade de hemoglobina no nosso sangue. Quando o número de eritrócitos diminui, temos anemia. Quando tem um aumento desses eritrócitos, nós temos policitemia, tá? Que ocorre principalmente em regiões de altitude muito elevada, tá? Então, onde a gente tem pouco oxigênio, né? Ele é reduzido e as células, elas têm que trabalhar muito mais para carregar o oxigênio necessário para o corpo, ok? Depois a gente tem as plaquetas, que são chamadas também de trombócitos. Então, aqui, ó, nossas plaquetas, ó, essa parte amarela. Então, o que elas são? São células que sofrem fragmentação. Então, são pedaços de células, tá? Essas plaquetas, ela tem a função de coagular o nosso sangue, tá? Então, sua quantidade normal varia de 20.000 a 40.000, né, milímetros por metro cúbico no sangue, tá certo? E elas vão se renovar a cada 9 dias. Na trombocitopenia ocorre a redução do número de plaquetas, tá? E a trombocitose é um aumento no número de plaquetas que vai formar os trombos, né? Então, o que vai fazer? Vai fazer aqueles coágulos que vão impedir o sangue de passar pelas veias, tá? Então, aqui tá mostrando pra nós, ó, quando se rompe um vaso sanguíneo, as plaquetas vão lá, tá? E vão ajudar a facilitar, a proteger esse ambiente, fazendo a coagulação do sangue, tá? Para que o sangue não escape mais pelos vasos sanguíneos, tá certo? Então, quando a gente se corta, depois de um tempo, aparece aquele sanguezinho seco em cima. Então, são as plaquetas agindo para coagular o nosso sangue para evitar, então, uma perda muito grande de sangue,
Quando elas estão com pouca quantidade, a pessoa tem um sangramento muito grande e uma perda muito grande de sangue, tá? Que é a trombocitopenia. Quando tem a trombocitose, essas plaquetas elas vão se acumular aqui no vaso, formando então uma barreira e fazem então com que o sangue ele não consiga circular, tá? Aqui para nós tem um tipo de um esqueminha, tá? Mostrando a ação das plaquetas, tá? Então aqui, ó, plaquetas liberam a tromboplasmia no tecido lesionado, tá? Protrombia circulante no plasma, ó. Então, aqui ela vai fazer a liberação para fazer esse fechamento, tá? Então, a gente tem ali a formação de vitamina K, tá? E a trombonina vai afetar aqui na fibrina, tá? Que é a formação, então, dessas redes de fibras aqui, ó, que vão fazer o fechamento, a coagulação do sangue, tá? Então, essas fibras vão fazer com que se fechem os nossos vasos sanguíneos para coagulação do sangue, para proteção, impedindo que o sangue saia do nosso corpo, tá? Bom, os leucócitos, então, que são essas células aqui que estão em azulzinho no desenho de vocês, elas são células maiores e menos numerosas, tá? Ó, tô falando aqui pra gente. Então, elas são a defesa do nosso corpo, tá? Então, elas que são vão combater os agentes patogênicos. Então, é a partir dos leucócitos que a gente tem a produção lá dos nossos anticorpos, tá? Então, eles são os nossos protetores. Diz aqui pra nós, ó, que a diminuição exagerada do número de leucócitos causa leucopenia, tá? Em que o sistema imunológico fica deprimido. Então, a gente não tem aquela proteção, aquela formação de anticorpos da forma que a gente deve ter, tá? E o aumento causa leucocitose, né? Que aí indica que tem um processo infeccioso. Às vezes, as células combatem suas próprias células. Elas têm alguma deficiência ali na formação delas, tá? E aí, a gente tem o início de uma leucemia. Os leucócitos, eles podem ou não apresentar granulações no seu interior, tá? Que corresponde aos lisossomos e fragmentos de lisossomos. Bom, categorias de leucócitos. Então, nós temos os granulócitos, tá? Neutrófilos, que é a primeira linha de defesa. Então, são os primeiros a aparecer quando entra um patógeno no nosso corpo. Eosinófilos, então, eles fagocitam os agentes estranhos, então é eles que vão, né, englobar e tentar matar, vamos dizer assim, esses patógenos. Nós temos os basófilos, né, que liberam heparina, que é o anticoagulante, tá? E histamina, que é uma substância vasodilatadora, tá? Quando a gente tem processos alérgicos, certo? Os agranulócitos, né, que não apresentam grânulos, então, a gente tem os monócitos e os linfócitos. Os monócitos, eles apresentam a parte dos vasos, atravessam as partes dos vasos sanguíneos, né, e se diferenciam no interior dos linfonodos, em macrófagos, tá? Os linfonodos, então, eles são parte lá da nossa proteção do nosso corpo, tá? Os linfócitos, eles vão atuar como uma defesa do nosso corpo, né? Ó, contra as células patogênicas, tá certo? Eles podem ser de dois tipos, linfócitos T, que são células que ainda imaturas migram lá para a medula óssea, onde elas vão amadurecer, e os linfócitos B, que são células maduras, que produzem proteínas lá para se ligar a substâncias patógenas e destruir elas, tá? Então, aqui para nós, ó, tem um esquema da composição do sangue. Então,
dos componentes que tem no sangue, todas as suas funções e estruturas, tá? Bom, aqui na página 19, fala sobre as noções de imunologia, tá? Então, nosso corpo, ele apresenta diversas barreiras, né, de defesa inata. Então, a gente produz muitos anticorpos contra patógenos que podem invadir o nosso corpo, tá? Então, quais são essas barreiras que a gente tem? Elas podem ser químicas ou físicas, tá? Então, a gente tem a pele, que é a primeira barreira, que tenta nos proteger ao máximo contra a entrada de substâncias, né, micro-organismos, patógenos. A gente tem as lágrimas e a saliva também, que atuam nesse combate. Por exemplo, né, um exemplo bobo. Quando entra alguma coisa no nosso olho, a gente começa a lacrimejar, formar lágrima para esse líquido expulsar esse corpo estranho, tá? A tosse e o espirro, então, quando entra algum patógeno no nosso sistema respiratório, que ele é percebido, nós temos o nosso corpo faz com que a gente espirre ou tussa para esses micro-organismos saírem dos nossos pulmões, da nossa via aérea, tá? Quando o agente patógeno, né? Então, quando um desses micro-organismos, eles atravessam essas barreiras, né? Postas pelo nosso corpo, a resposta de defesa, dessas defesas específicas, né? Então, eles podem atravessar, o que vai acontecer? Vai ter ação lá das nossas células sanguíneas para fabricar anticorpos, né? E fagocitar esse corpo estranho, tá? Então, nós temos as barreiras ali, físicas, né? Pele, lágrima, saliva, tosse. Se mesmo assim o patógeno não conseguir passar, as nossas células sanguíneas, né? Vão pegar e vão produzir anticorpos para nossa defesa, para tentar eliminar essa substância estranha do nosso corpo, tá? Então, ó, os mecanismos de defesa do organismo humano ocorrem por meio de dois processos: resposta fagocitária, né, e resposta imunitária, produção de anticorpos. Ou ele vai fagocitar e eliminar, ou os anticorpos vão ser produzidos para combater, tá? Essas respostas a agentes patógenos são desencadeadas tendo a participação dos leucócitos e órgãos do sistema linfático, tá? Compreende baço, timo, tonsilas, tá? Que são as nossas amígdalas, e os linfonodos, tá? Um exemplo, as amígdalas, quando tá entrando um corpo estranho, uma bactéria que ela consegue ver, né? A gente tem a nossa... as amígdalas, elas crescem, né? A gente tem a nossa inflamação nas amígdalas. Elas crescem para impedir, obstruir a passagem deste patógeno para o resto do nosso corpo, tá? Por isso que nossas amígdalas, elas incham, para proteger a entrada de anticorpos, tá? Então, aqui tá mostrando onde são as tonsilas, as amígdalas, tá certo? O timo, então, ó, o timo, que é o órgão lá onde os linfócitos T terminam seu desenvolvimento, tá certo? O baço, tanto o baço quanto as tonsilas, elas vão ter essa defesa com leucócitos, né? Então, elas auxiliam lá na identificação dos patógenos, tá certo? As veias, olha ali, ó, veias, artérias se comunicando, são os vasos linfáticos, tá certo? Que eles vão produzir a linfa, né? Que é um líquido que é derivado do sangue, tá? Que ele é formado a partir do sangue e de outros tecidos. E aí ele vai participar ali da defesa do nosso corpo, tá? Os linfonodos, então, eles vão se localizar onde a linfa é filtrada, tá? Então, a gente tem esses linfonodos em várias partes do corpo que são os nossos filtros, tá certo? Então, a gente tem linfas, olha aqui, ó, aqui na região do pescoço, em toda essa parte do nosso corpo, ó. Temos várias linfas, ó, que elas também fazem a mesma coisa que as tonsilas, elas incham, tá?
e mostram ali que tá tendo um processo infeccioso e aí começa o combate, tá certo? Pelos nossos anticorpos. Então, aqui, ó, no texto de vocês, fala que no interior dos linfonodos há macrófagos, tá? Que são as células responsáveis pela fagocitose desses indivíduos, né? Nós temos também os linfoblastos, né? Que são leucócitos maduros provenientes lá da medula óssea, tá certo? Que quando saem da circulação sanguínea chegam aos linfócitos, né? E os linfoblastos amadurecem e se diferenciam em linfócitos, retornando para o sangue por meio da linfa, que contém basicamente placas, linfócitos e nutrientes, tá? Então, a linfa, ó, ela faz essa remoção do excesso de líquido, tá? Intracelular. Então, os líquidos que atravessam dos capilares e tudo mais, eles são reabsorvidos pela linfa, tá? São conduzidos, são filtrados, né? Tudinho são protegidos, no caso, então a gente tem a linfa, é o nosso filtro desse líquido, e quando ele tá limpo, puro, ele retorna para os nossos vasos sanguíneos esse líquido, tá? Então, quando os linfonodos, eles incham, que formam as ínguas, é o aumento da produção dos linfonodos. Então, é o aumento da produção dessas células que são importantes lá para a formação de anticorpos e de macrófagos, tá? E relembrando, a linfa, ela absorve o líquido intracelular que está extravasando, saindo dos capilares, tá? Ela faz essa absorção desse líquido e faz a purificação dele, e depois esse líquido retorna lá para os nossos vasos sanguíneos, tá certo? Uma pessoa que incha muito tem um problema nessa parte linfática, que as linfas não conseguem reabsorver de forma correta esse líquido que está saindo através dos capilares, tá? Então, aqui, ó, tá falando para nós sobre a resposta fagocitária. Então, quando um corpo sofre um ferimento, uma infecção, tudo mais, tá? As células fagocitárias, elas são ativas, tá bem? Algumas células, como os basófilos e os mastócitos, migram para a região afetada e liberam uma substância vasodilatadora, a histamina, tá? Então, esse processo, ele faz aumentar o fluxo sanguíneo na região, por isso que fica avermelhado e quente, tá? Quando a gente tem um machucado. Ó, com isso, os vasos ficam mais permeáveis e facilita a saída do plasma, que ocasiona um inchaço no local do ferimento, edema, chamado processo inflamatório, tá? Então, toda essa parte do processo inflamatório é um processo de purificação lá das nossas células protetoras, das nossas linfas, para fazer com que esse corpo estranho seja fagocitado e destruído, tá bom? Ó, a permeabilidade dos vasos possibilita, por meio da diapedese, a saída dos monócitos para o líquido extracelular, os quais, no interior dos linfonodos, transformam-se em macrófagos, que migram para a região afetada. Deste modo, as células são fagocitadas, tá? Então, essa parte dos macrófagos, ela vai, junto com todo o líquido lá das linfas, chegar até o ambiente onde foi afetado para fazer a fagocitose desse corpo estranho, tá? Então, olha aqui, ó. Depois da fagocitose, os lisossomos das células, ó, degradam o invasor, então fazem ali a digestão dele, né? Utilizando enzimas hidrolíticas. E as próprias células de defesa também morrem. Então, aquelas células que trabalharam nessa parte da fagocitose, que fagocitaram o corpo estranho, elas morrem junto, tá? O resíduo, então, ó, dos micro-organismos, né? E pelas células fagocitadas mortas, denomina-se pus. Então, quando a gente tem pus,
em alguma ferida, é esse agente infeccioso que está sendo fagocitado, degradado pelas nossas células, pelos nossos macrófagos, tá? Então, o pus, ele é um processo de o nosso corpo tentar fazer com que esse corpo estranho seja morto e saia do nosso corpo, tá? A diapedese, ó, para quem ficou com dúvida do que é o processo de passagem de diferentes leucócitos pela parede dos capilares, tá? Que é para eles chegarem, né? Então, é o transporte lá dos nossos leucócitos, nossos macrófagos, para chegar no lugar onde está ferido, né? Ou com a invasão desse micro-organismo, para ele ser fagocitado, tá? Bom, aqui a gente tem uma representação esquemática, então, da ação dos leucócitos, certo? Então, aqui, ó, após a liberação da histamina pelos macrófagos, mastócitos ou basófilos, ocorre aumento da permeabilidade do vaso atingido, tá sendo, ó, aqui, ó, os macrófagos, histamina, terminação nervosa, né, que os nervos, eles vão fazer parte desse trabalho, né, para fazer com que as estruturas respondam àquela infecção, tá? Aqui a gente tem os patógenos, que são essa parte amarela, neutrófilos, tá? Então, aqui, ó, aqui tá fazendo a fagocitose, ó, agora eu já explico pra vocês. Então, aqui, ó, os monócitos e os neutrófilos realizam a diápise, ó, tá? Então, eles estão ali, ó, realizando a diápise. Estão vendo aqui, ó, essa parte mais lilazinha, né, na parte onde foi afetada. E esses monócitos, ó, então, diferenciam-se em macrófagos, eles começam a sofrer essa modificação, né? E assim os neurófilos e os macrófitos vão fagocitar, ó, o corpo estranho, tá certo? E vão degenerar ele, vão destruir com ele, tá? E depois dessa digestão, ele é eliminado através do pus, tá? Bom, então, aqui a resposta imunológica, né? A resposta imunitária. Então, a imunidade, ela consiste na capacidade do nosso corpo de resistir às doenças, né? Então, um combate aos antígenos, a formação dos nossos anticorpos, né? De forma que seja eficiente, tá? O anticorpo, então, ele é uma molécula de defesa ou uma imunoglobulina capaz de reconhecer e se ligar aos antígenos, né, que são os patógenos. Antígenos são as substâncias que vão nos causar mal, tá? Então, aqui, ó, existem vários tipos de imunoglobulinas, as quais são classificadas em 5 classes: IgG, IgM, IgD, IgA e IgE, tá? Então, são essas as enzimas, as imunoglobulinas que vão fazer a parte lá da formação dos nossos anticorpos, tá certo? Então, aqui tá mostrando a estrutura de um anticorpo, tá? Com detalhe lá na região específica, onde tem a ligação com o antígeno, né? Com o que tá causando o problema no corpo. Então, aqui, ó, região de reconhecimento dos antígenos, estão vendo? E aqui toda a estrutura da enzima. E aqui mais... puxadinho mais pra frente, a região essa que se liga, então, o do antígeno, né, do reconhecimento do antígeno, e aqui é o antígeno se ligando, tá? Então, aqui é a parte do nosso anticorpo se ligando a esse antígeno para fazer, né, a degradação dele, tá certo? A ligação entre o antígeno e as imunoglobulinas, então, ela provoca a formação, né, desse complexo antígeno-anticorpo, tá certo? Quando eles se conectam, tá, ok? Que aí é reconhecida a fagocitose através dos macrófagos. Então, essa enzima vai ligar e vai começar todo o processo lá de formação dos anticorpos e de fagocitose desse corpo estranho no nosso corpo, tá?
Então, existem 2 tipos de resposta imunológica, ó. A imunidade celular ou imunidade humoral, tá? Onde que atuam de maneira simultânea contra os patógenos. E a imunidade celular, que é basicamente por células, tá? Então, aqui os linfócitos T. Não envolvendo anticorpos. Então, a gente tem a formação de anticorpos e a fagocitose do antígeno, né? A fagocitose do corpo estranho, que não envolve esses anticorpos. O linfócito T, ele se liga na célula atacada e é ativado para diferenciar-se em células de memória, ó, células citotóxicas ativas. Elas secretam proteínas perforinas que provocam a destruição das células. Os linfócitos T são importantes na rejeição de enxertos e na produção do corpo contra a célula, na proteção do corpo contra as células infectadas, tá? Então, aqui, ó, o linfócito T faz o quê? Ele vai atacar esse patógeno que entrou no nosso corpo e vai criar uma memória contra esse patógeno. E aí, a partir dessa memória, desse linfócito T, que nós vamos ter os anticorpos já criados para este patógeno em si, tá certo? Para quê? Para quando a gente tiver uma reinfecção desse patógeno, as nossas células lá, nossos anticorpos, já virem e defenderem o nosso corpo contra ele, tá? Por isso que a gente toma vacina contra vírus, né? Por quê? Porque a gente cria, geralmente o que é a vacina? Ou é o vírus atenuado ou é o vírus morto, tá? A entrada desse vírus no nosso corpo faz com que todas essas células entrem em funcionabilidade, né? Então, vão aparecer os macrófagos tentando fagocitar ela, os linfócitos T, eles vão ser acionados, né? E aí, a partir dessa ação de combate, a gente vai ter a criação dos anticorpos. Para no momento que a gente ter uma infecção de novo desse patógeno, ele entrar lá para combater, tá certo? Bom, aqui, então, tá falando para nós que, ó, a imunidade humoral, então, ela já é relacionada pela ação dos anticorpos, então a ligação de linfócito B com o antígeno faz com que aquele se torne ativo e secrete várias cópias de anticorpos. Então, aqui, essa primeira parte, a gente tem lá a ligação das enzimas, a indução da formação dos anticorpos. Aqui nessa imunidade humoral, a gente já tem os anticorpos produzidos, tá? Então, diz aqui, ó. Após o primeiro contato com o antígeno viral, bacteriano ou qualquer outra substância, o sistema imunitário demora alguns dias para produzir uma quantidade suficiente de anticorpos, tá? Trata-se de resposta imunológica primária. No segundo contato, então, com o mesmo antígeno, né, a produção de anticorpos já é bem mais rápida, porque eles já têm essa memória, tá certo? E aí, as respostas posteriores são denominadas de secundárias. Então, aqui, ó, essa parte aqui do processo todo do linfócito T, dessa interação das enzimas, né, das enzimas dos anticorpos com o antígeno, né, essas enzimas aqui, elas acontecem antes da formação dos anticorpos. Depois que os anticorpos, eles são formados, o nosso corpo, né, a partir dessa utilização dos linfócitos T, já tem a memória desse antígeno, e aí no momento que a gente tem contato de novo com ele, os anticorpos são formados de forma rápida, né, sem essa passagem toda dessas substâncias para reconhecer o antígeno, tá? É isso que tá falando aqui para nós. Ó, a resposta mais rápida nos contatos subsequentes é possível porque os linfócitos B também desenvolvem memória e que vivem mais tempo, assim o corpo adquire uma memória imunológica, tá? Então, a memória imunológica é isso, a gente já ter tido contato com esse patógeno e o nosso corpo já ter formado toda aquela ligação lá das enzimas, certo?
Aí aqui pra nós tá falando, né, sobre as doenças, por que a gente é vacinado, que eu acabei de falar pra vocês, que é pra formar essa parte dessas células de memória e a formação dos anticorpos, tá certo? Bom, aqui fala pra nós sobre as doenças, os transplantes e as doenças autoimunes, tá? Então, é um sistema imunitário saudável, ele sempre vai responder a agentes de corpos estranhos, né? A entrada de qualquer corpo estranho no nosso corpo. Até um brinco, ele é considerado um corpo estranho, tá certo? E aí a gente vai ter várias respostas de defesa do nosso corpo. Então, as moléculas do complexo principal, histocompatibilidade, né? São responsáveis pela rejeição de transplantes, presentes em todas as células do corpo e variáveis de pessoa a pessoa. Mas essas moléculas, essas moléculas, elas projetam uma substância da célula que faz com que o organismo reconheça, né? Se auto-reconheça. Então, no momento que tem um transplante, a entrada de um corpo estranho, as células vão fazer uma varredura e vão notar que aquele corpo é estranho, que não faz parte lá da sua constituição, tá? Por isso que pessoas que fazem transplante de órgãos, elas têm que sempre tomar remédio para impedir essa formação desse anticorpo, tá? Por isso que elas são mais suscetíveis a pegar alguma doença, tá? Porque o processo autoimune delas é muito debilitado, porque a gente não quer que o corpo rejeite aquele órgão, tá? As doenças, então, autoimunes, elas vão se caracterizar pela ação do sistema imunológico em cima das suas próprias células, tá? E isso vai depender, então, de fatores como genética, o ambiente, o sexo. Então, as doenças autoimunes é quando o nosso anticorpo, ele começa a tentar combater partes do nosso corpo, tá? E aí aqui a gente tem alguns exemplos, né? O lúpus, que o sistema imunitário produz anticorpo contra os tecidos saudáveis, tá certo? A artrite reumatoide, então que o sistema ele vai atacar as articulações do nosso corpo. E a esclerose múltipla, onde os linfócitos T, eles entram no sistema nervoso central e atacam lá as células, os neurônios do nosso corpo, tá? Pessoal, então, sobre tecido conjuntivo é isso. Façam a página 22 até a 24, lá em cima. E o livro de atividades, a página 9 a 12, até o exercício 23. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Até semana que vem.